A verdade só dói uma vez. Esse é o mantra número 46 da série 100 Mantras de Jesus. Eu me chamo Laila Mello, sou terapeuta holística e transpessoal, mentora de autoconhecimento e advogada familiarista. Nesse canal eu compartilho com vocês conhecimentos e experiências dentro dessa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento espiritual, que eu, assim como vocês, também estou vivendo. Bom, gente, hoje já estamos no mantra 46. Esse mantra é muito legal, ele traz uma sabedoria assim que vamos cá, vamos juntas e juntos mergulhar um pouco para ver se a gente sai desse momento com ainda mais clareza sobre a vida, sobre essa jornada. Então, todos vocês trazem uma camada de proteção chamada ilusão. A ilusão serve para que vocês se protejam das dores desnecessárias da vida. Porque, apesar de tudo, há dores que são desnecessárias. Há situações difíceis que, se vividas com uma pequena camada de ilusão, ajudam o ser humano a percorrer esse caminho tão acidentado. É claro que tudo tem que ser equilibrado. Até uma pequena camada de ilusão. Desde que equilibrada, é aceitável. E para as pessoas que desequilibram a ilusão, não a utilizam em doses certas, um dos meus mantras mais fortes é esse: a verdade só dói uma vez. A verdade só dói uma vez é um mantra poderoso para ajudar as pessoas viciadas em ilusão a tentarem encarar a realidade logo à primeira. Pois assim a vida não vai ter de enviar dor, insistir na dor, para que a pessoa perceba que só deixando doer é que se consegue transformar. Eu ouço te dizer muitas vezes, eu sou fã da verdade, e vejo-te ir à procura dela, por mais que doa. Porque sabes que tudo o que acontecer a partir daí vai ser melhorado, vai ser acolchoado, vai ser amortizado pela realidade, pela tua admiração à verdade. A verdade aproxima-te de mim. A verdade aproxima-te de ti. A verdade tem uma das vibrações mais altas, porque ela não escamoteia, porque ela não finge, porque ela não tem uma vibração interrompida. É essa que tem, e é essa que tens de procurar. Mais do que manter as coisas onde elas estão, mais do que suprimir a ilusão, ela ajuda-te a manter-te quem tu és. Ela ajuda a manter-te. Isso vale tudo. Jesus. Ai, gente, que mantra maravilhoso, gente. Quanta sabedoria, né? A verdade liberta. Nossa, esse é um dos mantras assim que vem muito para mim. A verdade liberta. Vocês sabiam? Claro que não, né? Vou contar agora. Que um dos meus valores é a verdade. Isso não significa que eu sou uma pessoa que vive 100% a verdade, mas que eu sou uma pessoa que busca a verdade, que busca se comprometer com a verdade. E o ego cheio, que é todo esse mecanismo de uma pseudo-autodefesa, de autoproteção, bem entre aspas, né? Ele é inimigo da verdade. Porque, na verdade, se a gente vive a verdade, o ego não se sustenta. O ego, ele é sustentado na ilusão.
Então, a humanidade, muito guiada a partir do ego, muito identificada com o ego, que entende que é o próprio ego, olha só, uma grande mentira, vive comumente imersa na ilusão. Imersa, assim. E eu entendo, gente, que o despertar da consciência é o despertar da verdade. É o despertar para a verdade de quem somos, a verdade de Deus, a verdade da vida. Entende? Então, o despertar para a verdade, despertar para a vida, tem por um outro lado a morte. A morte das ilusões. A morte do que acreditávamos ser real, do que acreditávamos ser verdadeiro. E junto com isso pode ir embora muita coisa que, com o nível de consciência que temos, a gente considera importante, a gente considera necessário, sabe? Eu entendo assim que eu preciso disso. E aí a verdade diz que não. Diz que você está muitíssimo enganado. E a gente foge da verdade, né? Não queremos ver a verdade porque dói. Dói. Mas aí vem essa sabedoria que diz que, olha, ela dói uma vez. O que quer dizer dói uma vez? É que se você ficar negando, vão ser produzidas mais experiências de dor. Vai ser produzido mais sofrimento. É por você mesmo, minha querida, meu querido. Né? A vida vai trazendo ali o que você está buscando, o que você está emanando inconscientemente. Então, é um apego à mentira, é um apego à ilusão. Vou dar um exemplo assim para vocês. Eu tinha um relacionamento, eu vivia um namoro antes de conhecer a minha companheira, Chay. Eu tinha um relacionamento com um homem, com um cara assim, que era muito legal, eu gostava muito dele. Só que a verdade é que eu não o amava. E, gente, como que eu fiquei assim, levei um tempo para admitir essa verdade. Eu levei um tempo para reconhecer que aquela relação não fazia mais sentido. E aí, eu tinha muito medo de sofrer com o término. Eu tinha muito medo de como que eu vou terminar isso, como é que eu vou admitir que essa relação que eu criei na minha cabeça, assim, que era incrível, ela não era, sabe? Ela era legal, porque assim, era uma relação, pro padrão, era uma relação considerada ótima. Ele era um cara, assim, realmente muito companheiro, era um parceirão mesmo, parceiro, assim, atípico, você não vê comumente, né? Principalmente naquela realidade que eu estava vendo ao meu redor, lidando com mulheres em situação de violência dentro dos relacionamentos e tudo mais. E dentro do meu próprio histórico, essa relação assim quebrava um padrão de relacionamento em que eu me subordinava ao outro, em que eu ficava uns passinhos atrás e o homem ficava à frente, que o homem tinha um grau de importância maior do que eu mesma, em que eu não me conhecia tanto, eu não sabia tanto os meus gostos, então eu priorizava os gostos, né, daqueles homens dentro das relações. Então eu ficava na sombra. E aí, dentro dessa relação, porque eu já estava vivendo um processo profundo de autoconhecimento, e tendo percebido esses padrões, ou seja, a verdade se revelado para mim,
né? Que existia esse padrão que antes eu não percebia, tava ali, né? E aí eu fui modificando, e aí esse relacionamento, ele era um relacionamento massa, que não tinha isso. E o cara era bonito, era uma graça, enfim, tudo que as pessoas olhavam de fora e falavam, porra, que namoro massa, que relacionamento legal. Só que pra mim não era suficiente, porque eu não amava ele. Eu não amava. Eu não me sentia assim realmente envolvida naquela relação a ponto de permanecer nela. E aí eu, para eu poder enxergar isso, para eu poder aceitar, eu sentia, vinha aqui aquele sentimento, vinham os pensamentos, sabe o que acontecia? No meu período pré-menstrual mesmo, sempre vinha esses questionamentos, será que eu amo? Será que, né, não sei o quê? E aí eu ignorava, fugia desses pensamentos. E botava tudo culpa na bendita menstruação, né, no período pré-menstrual, que é um período onde o conteúdo inconsciente que tá lá nas profundezas, ele sobe, né? Muito a partir das emoções, vão vindo para a superfície, trazendo um conteúdo muito rico do inconsciente que normalmente fica suprimido. E aí, até que passou um tempo e eu, com mais consciência, com mais clareza, decidi assim admitir que não era para mim aquela relação. E aí eu fui identificar que eu estava com medo de ficar sozinha, de que eu tinha medo, que eu não confiava em mim mesma, porque eu tinha um medo, uma crença de que se eu ficasse sozinha, eu ia ficar vulnerável a relacionamentos tóxicos, a homens com comportamentos abusivos, a homens que se achavam demais e eu fosse de novo ficar bestinha atrás, sabe? Colocando os homens à frente e eu atrás, porque esse era o padrão antes, eu quebrei ali. E aí eu fui fazendo esse trabalho assim de compreensão que eu não era mais a mesma pessoa. E eu estava com medo de quem eu fui, de eu ter o mesmo comportamento de quando eu era uma outra vida, eu vivia uma outra vida, tinha um outro posicionamento, uma outra clareza, um outro nível de consciência. E aí eu fui tendo essa consciência assim de tipo, poxa, mas não, hoje eu não sou a mesma pessoa. Eu posso confiar em mim, eu posso confiar de que eu vou conseguir, né, me posicionar, eu vou conseguir perceber, eu vou. E nessa época eu não entendia sobre vibração, eu não entendia sobre atração, eu não entendia as leis do universo, nunca nem tinha ouvido falar disso. Eu conhecia o que? A lei do retorno, né, da ação e reação, ainda assim, vagamente. Então eu não entendia como que eu criava a minha própria história, como eu tinha criado aquela situação, eu queria a minha vida e todo aquele contexto. Eram criações minha, né? Então eu ainda me via como uma vítima da vida, vítima da circunstância, vítima dos homens abusivos e tudo mais. E aí, quando eu acessei essa verdade, perceba, a verdade tem camadas, camadas e mais camadas. E aí, quando eu acessei essa verdade, assim, de que eu não amava ele e de que eu tava ali por medo e não por amor, e assim, doeu, e eu tinha um medo, né, de aceitar isso. Só que foi tão libertador, gente. E aí eu sofri quando terminei, senti, né? Senti, eu tinha um medo de voltar, de me arrepender e tudo mais. Um apego muito grande mesmo, a ideia que eu tinha de relacionamento, a ideia que eu tinha da gente, ao que a gente foi e tudo mais. Muito apego à ilusão, né? E ao que já tinha ido embora. Mas principalmente à ilusão, a um ideal que eu tinha ali. E aí, sofri, senti,
Só que foi quando passou, tipo, e foi muito rápido, foi a melhor coisa do mundo. Foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida, e foi uma das primeiras decisões assim que eu tive assim com muita clareza, com muita autoconsciência, né? Para aquele nível, porque de lá para cá minha compreensão já ampliou muito. Mas foi assim um divisor mesmo de quando eu me posiciono, quando eu escolho a verdade, eu escolho enxergar a verdade, parar de fingir que não existia, parar de fingir que estava tudo bem. Vocês vão perceber uma diferença no áudio agora, porque a bateria do microfone acabou bem no meio do vídeo. Mas enfim, escolher a verdade comumente vai ser bem desafiador, principalmente porque é escolher de modo em oposição ao ego, de modo em oposição ao que a gente já tá muito acostumada, ao que a gente entende como certo, como seguro, o que também geralmente é uma grande ilusão. Escolher a verdade é escolher o desconhecido, muitas vezes o desconhecido. Só que aí quando a gente escolhe esse desconhecido, a gente vê que não é desconhecido nada, que sempre teve aqui, sabe? Que a gente sempre soube, na verdade, que sempre teve o chamado para aquele lugar. E a gente tava só ignorando antes, por medo. E aí, isso me remeteu a uma outra verdade que eu neguei por muito tempo. Eu tenho 33 anos, vou fazer 34. Mas até os meus 29 anos, eu escondi de mim mesma, gente, não é esconder dos outros, não é esconder de mim, que eu era uma mulher bissexual, que eu era uma mulher, que eu sou uma mulher que gosta também de mulheres, de homens e mulheres. Então eu passei até os 29 anos eu acreditava que eu gostava de homem, só de homem. Mas no fundo, eu sabia que eu também gostava de mulher. Mas eu negava isso. Eu negava, porque eu neguei isso a vida inteira, desde a infância. Desde menina. Porque foi menina, tipo assim, 11, 12 anos, que eu comecei a perceber que eu tinha interesse por mulheres também. Ali nas brincadeiras, né? Tinha negócio de brincadeira de beijo técnico, brincadeira de novela, de casal de novela. E aí, nessas experiências, eu percebia que eu gostava, assim como eu gostava quando era com um menino. Então, eu sentia prazer com essas experiências. E sempre teve muita culpa também, né? Uma ideia assim de que era errado, naturalmente, né? Considerando a nossa cultura patriarcal, heterocentrada, também heteronormativa, e todo preconceito contra as pessoas que não são heterossexuais. Então eu tinha ali aquele combo de preconceito, de medo, e eu lembro de sentir um medo naquela época, um medo assim, e se eu gostar de mulher? E se isso aqui significar que eu gosto de mulher? E aqui eu, de jeito nenhum, né? Não! E aí foi tão assim que eu tive uma experiência com uma amiguinha que eu senti tanto prazer naquela brincadeira que eu falei assim, não brinco mais, não vou mais. Nunca mais eu vou brincar disso, porque eu vi ali que tava perigoso de uma verdade vir à tona e eu não consegui mais colocá-la lá no calabouço, né? E assim eu reprimi por muito tempo, sem ter consciência de que eu estava reprimindo. Na vida adulta também tive algumas experiências com mulheres, mas sempre mulher e homem envolvido, né? Então eu achava que o prazer era do fetiche, era da situação em si, não necessariamente da mulher.
Até que um dia eu tive um despertar, assim, pra essa questão. Me fiz alguns questionamentos, assim, não, por que não, né? Por que não? Se eu tenho essa história, eu fui olhar pra minha história, será que não existe aqui dentro um interesse em mulheres também? Será que eu não sou uma pessoa que também se relaciona com mulheres? E por que não? E por que existe algo em mim que acredita que eu não deva me relacionar com as mulheres, ou que as mulheres não merecem o meu amor, né? Que só os homens merecem. Como assim os homens merecem? Aí eu entrei esse auto-questionamento para encontrar a verdade, em busca da verdade. E aí eu entendi assim que, olha, pelo meu histórico, por tudo, pelas coisas que eu já vivi, eu tenho fortes indícios de que eu gosto de mulher também. E agora eu preciso viver a experiência, né? Porque eu nunca tinha ficado eu e uma mulher só, né? E eu falei assim, agora eu preciso viver a experiência. E aí eu levei esse conteúdo todo pra terapia, né? Conversando lá com a terapeuta, com a psicóloga na época. Eu falei assim, olha, eu não quero ficar procurando em rede social, sabe? Esses aplicativos de relacionamento. Eu queria só encontrar a pessoa assim. Só que eu tinha uma programação na minha mente de toda mulher, eu colocava na caixinha de mana. Mana, mana. Então eu não olhava com interesse pra mulher, nem, tipo, com abertura para o interesse. Porque para o interesse tinha que ter uma abertura ali. Eu não tinha nenhuma abertura. E aí eu falei pra ela, né? Ela olha ao redor, né? Busca olhar ao redor. Eu olhar ao redor sem essa programação. E aí nisso, chegando na minha... Logo depois da sessão, viu, gente? Isso aí foi... Ai, quando foi? Foi tipo abril de 2021. Foi, março, abril de 2021. Logo depois que eu saio dessa sessão, chega na minha casa uma amiga, uma amigona minha, assim, que é uma mulher bissexual, que se relaciona muito mais com mulheres. E aí ela chega com uma amiga dela, que era colega minha, brother, a Chay, que hoje é minha companheira. E aí quando a Chay chega, que eu olhei pra Chay sem aquela programação do Mana, eu fiquei interessada nela imediatamente. E assim, eu me permiti viver a experiência de me relacionar com uma mulher, de ter uma relação sexual, encontro amoroso também. E eu me apaixonei. E aí daí pronto. Hoje a gente vai fazer 4 anos de namoro Nossa, 4 anos de relacionamento agora em abril. Aí morando juntas, a gente vai fazer em outubro. E a gente tá morando em Portugal. Nessa época eu morava no interior. Enfim, a vida foi transformada radicalmente. Gente, eu não estaria aqui em Portugal se eu não tivesse me relacionado com o Chay, se eu não tivesse me aberto para a possibilidade de haver uma verdade em mim que apontava para isso, para relacionamento com pessoas, não apenas com pessoas de tal sexo, de tal gênero, mas pessoas de forma geral. E olha tudo que aconteceu, né? Olha como a minha vida mudou, olha as possibilidades que surgiram a partir daí. É incrível, é incrível. E eu quero te fazer esse convite de olhar pra você assim com muita honestidade e se perguntar assim, perguntar pro seu corpo, sabe? Sentir mesmo. Se existe aí alguma verdade que tá pedindo pra ser vista e que você não tem encarado com medo, né? Com medo do que ela vai revelar, com medo do que você vai precisar fazer a partir do momento que você reconhece essa verdade. Que muitas vezes o medo é esse, não é nem de só a verdade ali, mas é que aquela verdade tem consequências. Aquela verdade vai, às vezes, exigir de você uma postura diferente. Quando eu me apaixonei por Chay, eu fiquei com Chay, me apaixonei por Chay, imediatamente eu abri pra todo mundo o meu relacionamento. Aí eu tive que me posicionar, né? Eu escolhi me posicionar.
perante o meu pai, a minha mãe, a minha família. E graças a Deus, todo mundo recebeu de uma forma muito, muito positiva. Do meu pai teve um pouquinho mais de estranhamento, mas depois que passou esse momento, Ave Maria, ele maravilhoso com o Chay, com a minha companheira, e tudo flui e fluiu com muita tranquilidade, com muita harmonia. Eu nunca atravessei experiências de LGBTfobia, sabe? De lesbofobia, bifobia. Nunca vivi nada disso. Estou ótima na minha relação. Pra mim, hoje em dia, é a coisa mais natural do mundo. E eu vivo uma relação com uma pessoa incrível, com uma pessoa maravilhosa. E é um outro mundo que só se abriu porque eu aceitei aquela verdade. E é isso, gente. Lembra de curtir esse vídeo. Se você gostou, deixe que essa verdade seja expressada e eu a reconheça também. Se inscreve no canal, manda esse vídeo pra alguém, comenta comigo se você foi tocada pelas verdades que eu trouxe aqui. E eu quero dizer que existem muitas verdades subjetivas, verdades que não são 100% verdadeiras, porque pra mim é uma coisa, pra você é outra, pra outra é outra. Eu esqueci o nome que a gente poderia dar pra isso. É uma verdade relativa, isso. Verdades relativas. Mas eu acredito que existe uma verdade que ela norteia tudo. Todas as outras verdades estão submetidas a essa verdade, que é a verdade da consciência, que é a verdade de Deus. E eu acredito que faz parte da nossa experiência humana descobrir essa verdade e viver a partir dessa verdade que é única, que é universal, que rege tudo e todas as coisas. É isso, gente. Volte pro próximo. O próximo mantra diz o que Jesus faria. E a gente vai acessar um pouco dessa sabedoria. Até breve. Tchau.